Olá, eu sou a professora Jéssica Marciela e hoje vamos continuar falando sobre a classe trematoda. Vamos falar sobre o sistema digestório dos trematoda. Então, ao explorar esse sistema digestório dos trematoda, a gente observa uma estrutura que, embora mantenha um plano básico de um tubo digestório incompleto, ele apresenta especializações musculares fundamentais para a vida endoparasitária. Diferente dos turbelários, que pode apresentar faringes eversíveis complexa, os trematódeos possuem um sistema otimizado para sucção e processamento de fluidos e tecidos do hospedeiro. Observe a morfologia interna do aspigastrídeo apresentada. Vamos ao ponto. Ingestão e sucção. O processo ele inicia-se na boca, que é sinalizado como B, que é tipicamente circundada por uma ventosa oral. Logo em seguida, a gente encontra a faringe muscular, que é a F. Essa estrutura bulbosa e poderosa que atua como uma bomba aspirante. Ela permite que o parasita extraia nutrientes ativamente. A distribuição de nutrientes ocorre da seguinte forma. Esse esôfago curto, ele se conecta a esse intestino bifurcado e se divide a dois ramos cegos denominados como cacos intestinais, sinalizado como CI. Essa bifurcação, ela aumenta a área de superfície para a digestão extracelular. Ela facilita a distribuição de nutrientes por todo o corpo foliáceo. Ele compensa essa ausência de sistema circulatório. O ponto técnico essencial para biologicamente falando é que essa relação espacial entre o sistema, note como os secos intestinais, ele se estende lateralmente, ladeando todo o vasto sistema reprodutor que inclui o útero, com ovos, que está sinalizado como O, e o ovário, OV, os testículos e os vitelários. Essa proximidade, ela garante que a alta demanda energética para a produção massiva de ovos seja prontamente atendida pela absorção intestinal. Além disso, o disco ventral massivo, ele é visível na morfologia externa. Ele libera um sistema digestório para focar exclusivamente na nutrição, enquanto a fixação ela é garantida por essa estrutura independente. É importante a gente ressaltar que, por ser um sistema incompleto, os resíduos não digeridos devem ser eliminados pela própria boca, enquanto o tegumento sicicial, que a gente discutiu anteriormente, auxilia significativamente na excreção de resíduos metabólicos solúveis e na absorção suplementar de glicose. Ao avançarmos para o sistema reprodutor, a gente observa que essa maioria é hermafrodita, porém, ele apresenta um sistema reprodutor complexo, o que ocupa a maior parte do parênquima do animal. Essa característica é uma adaptação direta ao parasitismo, porque a alta produção de ovos é a principal estratégia para garantir pelo menos alguns embriões que alcancem um novo hospedeiro em ciclos de vida tão arriscado. Então, a gente, ao analisar essa morfologia interna representada nessas imagens, a gente nota que essa organização precisa para fertilização e postura. Observe esse aparato masculino. O esperma é produzido nos testículos, sinalizado como T, e passa pelos ductos eferentes D e pelo ducto deferente, até atingir essa bolsa de cirro, BC, que contém o cirro, C, esse órgão copulador eversível que libera os gametas no poro genital, que está sinalizado como PG. No aparato feminino, os óvulos produzidos no ovário são fertilizados e recebem nutrientes dos vitelários. O esperma recebido de um parceiro é armazenado nesse receptáculo seminal, sinalizado como RS. O útero com ovos, que é o O, ele é visivelmente longo e convoluto, porque ele funciona como uma câmara de maturação e estocagem antes de liberação. À esquerda, a gente observa um colocídio, uma larva característica de alguns grupos basais. Diferente das larvas de Digynia, ele já apresenta um grande disco de fixação posterior, o que demonstra essa especialização para a aderência ao hospedeiro começa muito cedo no seu desenvolvimento. Biologicamente, é crucial a gente destacar que, embora seja hermafrodita, a fertilização cruzada ela é preferencial para manter essa variabilidade genética. Essa arquitetura interna ela permite que o animal atue simultaneamente tanto como macho ou como fêmea. Ele otimiza o encontro reprodutivo em órgãos confinados como os pâncreas ou canais biliares. A eficiência é tanta que, em um único indivíduo, ele pode liberar milhares de ovos diariamente que serão excretados pelo hospedeiro para continuar o ciclo no ambiente. Nesse slide, a gente vai observar a complexidade desse aparato reprodutor, porque ele ocupa a maior parte do parênquima desses animais e reflete essa dedicação biológica quase exclusiva à produção de descendentes. Um ponto a ser analisado é a questão do hermafroditismo e exceções. A grande maioria dos trematódeos é hermafrodita, ou seja, são monóicos. Eles possuem sistema masculino e feminino completos no mesmo indivíduo, o que garante a reprodução mesmo em baixas densidades populacionais dentro do hospedeiro. Um destaque para nós é que o gênero Schistosoma, ele é uma exceção. Ele, mesmo sendo dioico, ele possui sexo separado, o que apresenta dimorfismo sexual acentuado. O complexo feminino e a
formação do ovo, como a gente observa nesse detalhe do sistema de um trematóide digenético, o ovário, ele libera os óvulos que passam pelo oviduto até o oótipo, que também é chamado de câmara de fertilização. No oótipo, esse ovo, ele recebe o vitelo vindo do ducto vitelogênico e as secreções das glândulas de Merlins, que auxilia a formação da casca. Os ovos em formação, ele segue para o útero e em muitas espécies é longo e ramificado para permitir uma alta produção de ovos. Quando ocorre um diagnóstico por ovos, como é representado na figura A e B, essa morfologia dos ovos é o padrão ouro para a questão de diagnóstico laboratorial. Na figura A, a gente tem um ovo típico com opérculo, que é uma espécie de tampa por onde a larva sairá. Na figura B, a gente tem o ovo do Schistosoma mansoni, que se caracteriza por ser sem orpelo e possuir esse espículo lateral diagnóstico. Então, essa evolução do hermafroditismo para uma dioica em Schistosoma como uma estratégia para aumentar a variabilidade genética e permitir a especialização de nicho dentro de um vaso sanguíneo do hospedeiro, analise como essa arquitetura do ótipo e dessas glândulas representa uma especialização extrema dentro do clado neodermata para proteger o embrião durante essa passagem pelo ambiente externo e hostil até que ele consiga encontrar um hospedeiro intermediário. Essa alta produção de ovos é o principal fator patogênico em doenças como esquistotomose, onde a reação inflamatória, que é esse granuloma, não é causada pelo verme adulto, e sim pelos ovos retidos no tecido. Outro ponto de vista, que é, se a gente observar sobre o olhar farmacêutico, algumas drogas atuam desestabilizando o tegumento e a musculatura desse sistema reprodutor, impedindo a postura e facilitando a eliminação do parasita pelo sistema imune. Então, se a gente se perguntar qual a vantagem adaptativa de possuir esse útero altamente desenvolvido e glândulas vitelogênicas extensa para um endoparasita que possui um ciclo de vida heteroxeno, ou seja, com múltiplos hospedeiros, a resposta está que essa alta taxa de fecundidade ela compensa as baixas probabilidades de cada larva encontrar o próximo hospedeiro intermediário, seja ele o molusco ou o hospedeiro definitivo. As glândulas vitologênicas garantem esse aporte nutricional necessário para o desenvolvimento larval inicial fora do corpo do hospedeiro. Farmacologicamente, na rotina de laboratório, como essa presença ou ausência de opérculo nos ovos encontrado nas fezes humanas auxilia na diferenciação diagnóstica entre a infecção por schistosoma e de outros trematóides como fascícula e afins. Acontece que os ovos schistosoma, eles são inoperculados e possuem espículos, enquanto a maioria de outros trematóides patogênicos ao homem possui esses ovos operculados. Identificar essa tampa ou opérculo, ele é crucial para direcionar um tratamento farmacológico específico e entender a via de excreção desse parasita. Até a próxima aula.